Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Aqui estamos, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, Senhor, junto com os nossos irmãos, em comunhão uns com os outros para sentar à Tua mesa. Senhor, não é possível haver um culto sem a exposição da Tua palavra. Palavra essa que nos exorta, palavra essa que nos mostra o caminho que devemos seguir, ó Pai. Diante dos louvores aqui, Senhor, que foram dignificando o Teu nome, Senhor Jesus, nós somos gratos pela Tua misericórdia, pela Tua presença. Perdoa as nossas fraquezas, Senhor, que a Tua palavra possa confrontar, Senhor Jesus, tudo aquilo que muitas vezes fazemos e trazemos prejuízo à nossa fé e à nossa comunhão, mas que a Tua palavra traga, Senhor Jesus, renovo e restauração aos corações nessa noite. Usa Teu Filho como instrumento em Tuas mãos, assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Presbítero Edenilson, com a oportunidade. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor. Saudade de vocês. A gente andou sumido, mas está de volta. Alguns rostos novos, outros transformados. Será que é Botox? Mas graças a Deus. Todos rostos lindos, porque é com a glória do Senhor que se manifesta isso. Se você puder, abra a tua Bíblia, capítulo de número 24, no livro de Êxodo. 24, livro de Êxodo. Estaremos lendo alguns versículos. E quem achou, diga amém. Quem não achou, diga socorro. Socorre aí, gente. Capítulo 24 de Êxodo. Só me acompanhe, por favor, a partir do verso 1. Diz palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Moisés: suba ao monte para encontrar-se comigo, e traga Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes de Israel. Todos devem adorar de longe. Somente Moisés está autorizado a se aproximar do Senhor. E outros não devem chegar perto, e ninguém mais do povo tem permissão de subir ao monte com ele. Moisés desceu e transmitiu ao povo todas as instruções e ordens do Senhor. E todo o povo respondeu em uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés anotou com exatidão todas as instruções do Senhor. Logo cedo, na manhã seguinte, levantou-se e construiu um altar ao pé do monte. Construiu um altar aonde? Aonde? Também ergueu 12 colunas, um para cada tribo de Israel, e em seguida enviou alguns rapazes israelitas para apresentarem ao Senhor holocausto e touros sacrificados como oferta de paz. Moisés colocou em vasilhas metade do sangue desses animais e aspergiu a outra metade sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e leu em voz alta para o povo. Mais uma vez todos responderam: obedeceremos ao Senhor, faremos tudo o que Ele ordenou. Moisés pegou o sangue das vasilhas, aspergiu sobre o povo e declarou: este sangue confirma a aliança que o Senhor fez com vocês quando lhes deu estas instruções. Sério. Vem no verso 10 comigo. Onde viram Deus de Israel, e sobre os pés dele havia uma superfície azulada como de safira e clara como o céu. Embora esses nobres de Israel tenham visto Deus, eles não o destruiu, e eles participaram de uma refeição na presença dele. Eles participaram de quê? Participaram de quê? Então o Senhor disse a Moisés: suba ao monte para encontrar-se comigo. Fique lá, e eu te darei tábuas de pedra, nas quais gravei a lei e os mandamentos para ensinar ao povo. Aí você diz amém, glória a Deus, e se assente.
Bem, deixa eu tentar ser sucinto. E eu vou tentar ser o mais breve possível dentro da proposta da noite tão especial que é a ceia do Senhor. Este é um culto inigualável, porque ele representa o nosso compromisso com o Senhor. Bem, se você já teve curiosidade de examinar pelo menos as passagens da ceia, você vai ver que a ceia é um banquete. Tinha um banquete preparado. Tinha toda uma ornamentação preparada, alimentos, de acordo com a exigência de Deus. Era um banquete. E bem, se você procurar pesquisar, é muito interessante a história do banquete, principalmente se sentar à mesa, porque historicamente, quando qualquer pessoa quisesse fazer uma aliança com um país ou com uma pessoa, isso se fazia sentado à mesa com um banquete. Alguns negócios pelo mundo são feitos em jantares, em almoços. Dali se tem a refeição e se trata de tudo o que é necessário naquele negócio em particular. E isso vem acontecendo por séculos. Ali se estabelece os contratos e tudo aquilo que precisa. Quando Jesus se assenta com seus discípulos, na noite que ele vai ser entregue, bem, estava num banquete, e era como se fosse, ou era, ou é, a aliança de Jesus com os seus, ou que a própria Bíblia descreve como nova aliança. Um acordo, um compromisso, um quê? Um quê? O quê? Bem, a ceia com os discípulos, ou com os apóstolos em específico, era o selo do compromisso, da aliança, do acordo, do contrato que ele tinha dali para frente com eles. Bem, em toda aliança, e era isso esperado, havia toda uma expectativa. Se você quisesse colocar um título, uma epígrafe para essa meditação, eu colocaria instrução e doutrina. Isso não é um paradoxo? Não, não é um paradoxo. Porque quando Jesus vai fechar essa aliança, ele está instruindo, ele está mostrando, ele está dizendo, ele está orientando no que se deveria fazer. Bem, e assim foi feito. Qual era a expectativa de Jesus com isso? Porque quando ele sela uma aliança, quando ele sela um compromisso com os seus, ele está numa expectativa. E todo contrato, ele mexe com o comportamento e a conduta de uma pessoa que está dentro desse contrato, dentro dessa aliança. E era exatamente isso que Jesus esperava quando fechou a aliança. Ele esperava um comportamento de acordo com aquilo que ele estabeleceu com os seus. Ele estava esperando que aquela aliança movesse a conduta e o comportamento dos seus. Toda a instrução de como se devia fazer a ceia era a instrução. Isso movia o comportamento deles. Tanto que ele diz: faça em memória de mim. Faça. Comportamento é o que eu espero que vocês. Esse é a minha aliança. Faça. É o compromisso. Vocês vão fazer. Porque num contrato, numa aliança, tem-se as obrigações. Quando a gente fecha um negócio, geralmente a gente só tem expectativa naquilo que a gente ganha. E esquece que dentro desse contrato, desse negócio, tem as obrigações.
e as obrigações regem o meu comportamento, regem o que eu devo fazer e quais são os prejuízos por causa da ausência dessa conduta, de cumprir com essa obrigação. Quando Jesus estabelece a ceia naquele banquete, ele está não só mexendo, não só dando uma aliança, ele está exigindo uma conduta dentro daquela aliança. A expectativa dele é que aquele dia mexeria não só com um momento fatídico na história, mas com toda a história de cada pessoa que ali participou. Bem, quando alguém está numa aliança, fecha um negócio, geralmente ele espera crescer, desenvolver, alcançar outros lugares. Quando Jesus fecha a aliança com os discípulos, ele tinha uma expectativa que aquilo que ele estava estabelecendo para eles também crescesse. Não é isso que as escrituras dizem? Façam discípulos, faça isso crescer. A aliança de Jesus estabelecia isso, não só a conduta, mas o desenvolvimento dessa aliança, o crescimento dessa aliança. Isso fazia com que eles trabalhassem para divulgar isso e discipular qualquer pessoa que aceitasse ou quisesse participar dessa aliança. Novas pessoas que entrariam nesse contrato, nesse acordo. Bem, era a expectativa, mas toda obrigação ela tem a sua parte boa. Jesus diz: eu estou indo para a casa do meu pai, para o meu reino, mas eu volto para buscar vocês para ele. Esta era a instrução: fazei em memória de mim até que eu venha. Fazei em memória de mim até que eu venha. Não era simplesmente um fato religioso, movia tudo, movia meu comportamento, movia as minhas ações, movia ao meu interesse em fazer com que isso fosse conhecido e treinar aqueles que deveriam vir após isso. Estranho, né? Se você acha a linguagem meio difícil, mas é exatamente assim como funciona. Para tornar fácil. Porque estar aqui por causa da aliança, eu não cumpri todo o acordo da aliança. Simplesmente vim aqui, eu não cumpro todo o acordo da aliança. Eu tenho que vir, eu tenho que me padronizar a exigência, a conduta, a obrigação que a aliança me exige. Eu tenho que fazer com que isso seja conhecido e tenha crescimento, treine os novos e tenha uma expectativa dos meus ganhos ou daquilo que eu vou ganhar com isso. O quê? A vinda de Jesus estava perto e ele me recompensaria na sua volta. Isso era a instrução. Por que é tão diferente da doutrina? A doutrina é aquilo que Paulo faz em 1 Coríntios capítulo 11. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 11, e Paulo está fazendo a relembrança daquilo que ele recebeu de Jesus Cristo, ele está doutrinando. Por que ele está doutrinando? Porque quando ele começa o capítulo 11, o povo estava bagunçado. Ninguém se importava com seu irmão. Ninguém se importava com a situação social dele. Eram pessoas egoístas. Eram pessoas que não ligavam para as outras mais. O que eles faziam religiosamente, faziam por si próprio. Totalmente diferente daquilo que foi deixado como instrução. Então Paulo vem e tem que doutrinar. Olha, porque na noite que o Senhor foi dar o que eu recebi, ou seja, a instrução que eu recebi, e também vos ensinei, na noite que o Senhor foi traído. Essa é a parte mais triste. Por quê? Porque ele lembra do dia. Qual? O dia que o Senhor foi traído. Isso é muito complicado, por quê? Porque trazer à memória uma aliança tão importante com um fato tão pesado, não é por acaso. Ele também vai perturbar a nossa conduta.
Como perturba? Quem foi o traidor? Se eu não quero me comportar como um traidor, eu vou lembrar quem é o traidor. Qual foi a conduta dele? Então não ajo como ele. A minha conduta tem que ser diferente. E Paulo começa assim: o que eu recebi do Senhor? E também vos ensinei. Na noite que ele foi traído, ele tomou o pão. Está mexendo com o pensamento. Está mexendo com a conduta. Como assim na noite que ele foi traído? Quem traiu? Por que traiu? Qual foi a conduta de quem traiu? Por que aqui é doutrina? Porque aqui ele está ensinando valores. Ele não só está instruindo, ele está repetindo, mas ele está colocando o peso de valor no fato, na ocasião, ou naquilo que deveria ser importante. Porque estava se fazendo qualquer jeito em Corinto, não era o mesmo estímulo que foi dado como instrução por Jesus, e mesmo com aquele estímulo havia um traidor. Havia alguém de conduta contrária, alguém que ainda não era, apesar de ser aceito como discípulo, não se portou como discípulo. E isso tem um peso. Por que tem um peso? Porque todos eles foram chamados. O traidor ficou de fora de receber uma das maiores promessas do acordo e da aliança. Aí Paulo tem que repetir toda a informação. Vocês lembram da noite que o Senhor foi traído, não? O que ele ensinou, ele está doutrinando, ensinando valores. Bem, é difícil você entender o valor de alguma coisa quando você, usando uma linguagem bem esdrúxula, você pegou o bonde pelo caminho. Você chega na viagem, por acaso, quer sentar na janela. Não tem como você entender o valor de uma coisa se você não participou do processo. Senão você não participou da construção daquilo. De como se desenvolveu. Paulo sabia o valor daquilo, por quê? Porque ele começou como traidor. Como um perseguidor. E teve um encontro com Jesus e o Senhor Jesus deu uma oportunidade dele. Ele sabia o quanto valia isso. A oportunidade de descobrir que confrontou a Deus. E agora Deus falou: mas eu vou te dar uma oportunidade. Vem. Então ele sabia o valor disso. Nós temos que conhecer o princípio para entender o valor. Note que a ceia era tratado nas mesmas tradições de origem. Como assim? De onde saiu a ceia que Jesus estabeleceu como ceia em memória dele? Da Páscoa. Foi da Páscoa. Quando aconteceu a Páscoa? Quando o povo de Israel estava há 400 anos aprisionado numa nação, submetido à escravidão, à tortura, a desgaste, a tristeza. E Deus levanta a Moisés e com a mão forte arranca eles de lá. É interessante como até Deus respeita os processos. Por quê? Porque quando Deus chama Moisés, ele não mandou arrancar o povo de lá. Ele mandou pedir a Faraó que autorizasse a saída de Israel. Isso não é estranho para você, um Deus tão poderoso, ir falar com ele para pedir autorização para alguém sair? Não, mas Deus mostrou o poder, Deus mostrou a ira, Deus mostrou o juízo. Mesmo que Deus demonstre alguma coisa, uma coisa que Deus não desrespeitará nunca são os processos e aquilo que Ele mesmo estabeleceu. Diz a Bíblia que os reis, qualquer autoridade foi estabelecida por Deus, tem a permissão de Deus para estar lá. Então Deus é o principal que respeita a sua própria palavra. Quando Ele quer que seu povo saia de lá, Ele não arranca simplesmente. Ele fala: Moisés, vai lá, pede autorização a ele. Aí você começa a pensar e pode até refletir: talvez é por isso que eu pedi aquilo e Deus não fez de imediato, não fez da minha maneira. Por quê? Porque Deus sempre vai respeitar tudo e todos. Deus não vai tirar alguém do lugar
sem respeitar o processo. Deus não vai colocar ninguém sem respeitar o processo. Deus não vai fazer na sua vida sem respeitar os seus processos, os seus sentimentos, a base, o seu conhecimento, a sua estrutura. Então em tudo Deus vai respeitar, mas em tudo Ele orienta. Quando o Faraó não aceita assim, Deus aplica aquilo que é necessário. Deus estava estabelecendo uma nova ordem. Agora, quem se rebela contra Ele, aí tem um castigo sério, porque Deus vai respeitar. Até qual limite? Até o limite da rebelião da sua palavra. Deus não vai te obrigar a obedecê-lo. Deus não vai te obrigar a seguir os seus princípios e sua palavra. Mas, para cada desobediência a um princípio e uma palavra, tem uma sentença. Foi lá, neste lugar, que Deus começou o quê? Esse banquete. No momento de saída, onde mesmo com tantos sinais não havia expectativa de liberdade. O estranho é que Deus fala o seguinte: olha, prepare-se e arruma toda a bagagem para viajar. Arrumou, e agora? Faz um banquete. Não é aquela história de matar o cordeiro e passar, E o que eles fizeram depois? Churrasco. Vai cear, vai comer, vai se alimentar, vai criar força, vai produzir energia. Por quê? Por causa da saída. Vai acontecer. Você não entendeu, né? Você está tão dessossegado com algumas coisas, você está tão atribulado com algumas situações, e Deus respeita tanto o seu processo, falou: eu vou fazer, mas cria força para você aguentar o caminho. Cria energia, rapaz, se alimenta. A tarefa é grande, a obra é grande, o processo é grande, mas se alimenta, cria energia, porque a hora que você sair não vai dar tempo, você tem que sair correndo. A oportunidade é agora, não vai dar tempo de pensar. A mulher de Ló pensou em voltar a buscar alguma coisa, ficou para trás. Obedece às diretrizes. Se Deus falou: sente à mesa, vai comer, coma. Fica quietinho, se alimentando. Foi e sentou, se alimentaram. O que aconteceu? Deus abriu as portas da liberdade. Tem hora que você tem que se acalmar para tentar enxergar que a porta da liberdade de Deus já chegou na sua vida. Você não percebeu ainda, é porque você está eufórico. Olha para lá, olha para cá, olha para cima, olha para baixo, e você não olha na única direção que vai te mostrar a saída: Deus. Bem, Moisés arranca o povo, depois de um banquete, conduz eles ao deserto, passa pelo Mar Vermelho, e agora tem um encontro com Deus no monte de Deus. Lá Deus começa a dar as instruções. A origem do banquete está no lugar da escravidão. Toda a instrução está no lugar de tribulação. Toda a instrução foi dada lá. Você não entende que às vezes o lugar da tribulação, o lugar da provação, o lugar da perseguição é o lugar que Deus está te instruindo para uma caminhada muito maior do que você imagina. Todo esse processo é apenas uma instrução, é um mover da nossa conduta para alguma coisa maior que Deus planejou para nós. Nós estamos de partida e Deus está tentando nos instruir para qualquer momento partimos. Quando ele chega no monte, Deus chama e dá a lei para Moisés. Moisés chama o povo e diz: olha, Deus deu instrução. E o povo diz: fala, nós obedeceremos. Moisés, amém. Moisés, o dia seguinte, levanta um altar. E levanta o altar no pé do... É interessante, aí ele pega, faz um sacrifício. Separa o sangue do sacrifício de animais.
joga a parte no altar, separa uma parte, lê a instrução de Deus para o povo. E o povo diga toda a instrução e nós obedeceremos. E ele lança o sangue sobre eles. Tem uma coisa muito interessante aqui. Por quê? Porque toda a instrução de Deus é uma coisa muito tremenda. Eu disse que ele mexe com a nossa conduta. Mas é interessante, de algumas pessoas, quando recebem alguma coisa que eles digam que é a promessa de Deus, eles tendem a querer crescer. Eles tendem a querer virar estrelas. Eles tendem a querer virar um astro, aparecer, ser o bambambam, o dono da cocada preta. É estranho. Por quê? Porque quando Moisés dá a instrução ao povo, ele está no pé do... E Deus falou assim, não sobe para o corpo não, senão eu mato todo mundo. No texto. Por quê? Porque quando a gente entende a instrução de Deus, a gente não quer as alturas, a gente quer o pé. Quando a gente entende quem é Deus e o que Ele está fazendo por nós, nós não queremos glória, nós queremos render glória. Quando a gente entende qual é o propósito da orientação de Deus, nós não queremos subir por corpo, porque o pé já basta para entender que Ele está nos abençoando. Lá vai o sangue sobre o povo. E isso é interessante, guarda o que eu estou falando. Porque o sangue, quando ele é derramado, ele serve para todo o povo. Quando o sangue é derramado, serve para quem? Serve para quem? Serve para quem? Mas quando foram para subir o monte, Deus fala com Moisés, Moisés, chama Nadab e Abiú, chama Arão, e mais 70 anciãos, só sobe vocês. Por quê? Porque Jesus derramou o sangue dele para todos, mas são poucos que entram no corpo. Jesus deu a todos, mas são poucos que fazem parte do corpo. Jesus liberou a qualquer um que quisesse chegar, mas nem todos irão fazer parte do corpo. Está na instrução. Quando eles começam a subir, eles têm uma visão de glória. Um lugar que era do tom de uma pedra de safira muito lindo, um azul que parecia o céu. Estranhamente, eu não entendi porque Deus chama eles à presença. Quando eles entram na presença de Deus, dá duas informações. Deus não matou eles. Por quê? Porque quem faz parte do corpo de Deus não tem morte, tem vida. Não, você não entendeu? Meu irmão, quem está fora do corpo já está morto, mas quem faz parte do corpo de Cristo tem vida com Ele. Ali está eles, e o engraçado é a informação, que se alimentaram. Que coisa estranha. Houve um banquete ali na redor do corpo. Um banquete com o corpo. Um banquete junto com o corpo. Na presença de um Deus Todo-Poderoso que se manifesta aquele grupo. Era Deus falando, ei, estou fazendo uma aliança com vocês. Por quê? Porque Deus só faz aliança com o corpo. Mesmo que Ele se doou a todo o povo, não é todo mundo que vai participar do corpo. Mesmo que há uma boa intenção, não é todo mundo que faz força para estar no corpo. Mesmo que seja para todos, são poucos que vão selar a aliança. Onde está você, meu filho? Está no meio do povo? Está nos pés? Já se jogou nos pés? Está fazendo parte do corpo? É só você seguir a instrução. É só atentar a instrução, entender a doutrina.
como ela é valiosa, porque é ela que nos fará participantes das promessas desse Deus eterno e vivo. Deus chega para Moisés: Moisés, deixa eles um pouquinho, e vem, sobe. Sobe. Moisés sobe junto com Josué. Fica 7 dias perto do topo do monte. Depois dos 7º dia, Deus enche o lugar de fumaça da sua glória e fala: Moisés, de dentro da nuvem, vem, sobe. Moisés foi sozinho. Por 40 dias ficou lá. Posso te dar duas explicações, ou pelo menos aplicações disso. Porque Moisés subiu. Porque Deus falou assim: ei, sobe, porque eu te darei as leis, os mandamentos e as tábuas de pedra. Que estranho. Porque lá embaixo Deus já tinha dado a lei. E aqui ele diz que vai dar as pedras com as leis e os mandamentos. Lá embaixo Deus dá a instrução e Moisés dá um jeito de copilar. Lá Deus falou: eu vou te dar escrito e pronto. Por quê? Porque há um momento que a gente busca conhecer e entender as instruções de Deus por nós, por nosso esforço. Mas quando a gente sobe na orientação dele, chegará um momento que não será o nosso esforço, é o próprio Deus que nos dará todo o entendimento, toda a revelação. Meu irmão, e maior do que o que eu entendo é o que Deus me faz saber. Maior do que eu descobri é o que Deus me revela. Maior do aquilo que eu fiz o meu esforço é o que Deus preparou para aqueles que o buscam. Chegou o momento de Moisés descer e diz: Moisés, desce, mas tenha cuidado de falar, de fazer. O que é que ele deveria fazer? Fazer. Tenha cuidado de fazer tudo conforme eu te mostrei, ou tudo que eu te revelei. Sabe qual o bom de você seguir toda a direção que Deus determinou para a sua vida? É porque você vai fazer que nem a Jó. Uma hora você só escuta como é Deus, outra hora você enxerga a grandeza dele sendo manifesta. Você não vai precisar de ninguém te contar, porque onde você olhar, você vai ver a glória de Deus, vai ver manifestação da glória de Deus, vai ver revelação da parte de Deus. Em tábuas de pedra. Por que isso? Porque para uns o que é dureza, para a gente é glória. O que para uns é pesado, para a gente é leve. Jesus, Moisés é a figura de Jesus, que estabelece um banquete para ser uma aliança com o povo. E Jesus vem trazer o entendimento e a revelação do plano de Deus para o homem. Toda a instrução, toda a doutrina dele é leve, é suave, e uma glória, uma revelação de glória. Quantas vezes ele tentou fazer entender isso? E o reino de Deus é como um fazendeiro que vende a sua fazenda e compra uma pérola que ele achou num terreno baldio. O reino de Deus é como um pescador que lança a rede, puxa a rede e seleciona os peixes. Esse aqui vai, esse aqui não vai, esse aqui vai. O reino de Deus é semelhante a um que jogou uma semente
e caiu pelo meio do caminho. Parte era dura, parte era pedra. A todo momento o Senhor está tentando nos dar a revelação que seguir as orientações deles não nos faz quadrados, não nos faz antiquados, não nos faz religiosos, não nos faz pessoas preconceituosas, não nos faz o que essa sociedade está dizendo que nós somos. A lei de Deus nos direciona a uma conduta que somente aqueles que participarão do seu reino entrarão. O que eu recebi do Senhor, e também vos ensinei, que é na noite que o Senhor foi traído, tendo tomado o pão e dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo repartido por vós. E da mesma forma, tomando o cálice, ele levantou e deu graça e disse: bebei de vós todos, porque esse é o sangue de uma nova aliança que faço com vocês. E eu faço um compromisso: não beberei do suco da vide até que eu volte para beber junto com vocês. De pé, igreja. Você entende o valor da lei de Deus? Você entende o valor de se enquadrar no que Ele diz e não querer enquadrar o que Ele diz em mim? Obedecê-lo, a sua palavra, a sua doutrina, a sua instrução. Porque toda vez que a gente faz isso, Ele diz: tu vai fazer em memória de mim. Faça até que eu venha, porque eu volto. Faça até que eu venha, porque eu volto. Faça até que eu venha, porque eu voltarei. Quem pode adorar a esse Deus? Ele vai voltar. Ele vai voltar. Cadê aqueles que fazem parte desse corpo? Cadê aqueles que fazem parte desse corpo e não tem vergonha dele, e não tem vergonha de se expressar? Cadê aquele que faz parte do corpo? Adore, adore, entenda de onde veio isso, o valor disso e a promessa que tem quando cumprimos isso. Não seja rebelde às orientações de Deus. Ele está chegando. Não pense que Ele vai agradar só porque você deu uma escapadinha. O sangue é para todos, mas só quem vai para os pés é que faz parte do corpo. E mesmo assim, para entrar na glória, a Bíblia diz que a porta é estreita e é pouco que vai passar por ela. Mas quem passar vai encontrar pastagem. Feche os teus olhos e adore. Feche os teus olhos e adore. Ah, noite maravilhosa, Deus. Ah, noite preciosa, Deus. Oh, Pai, nós estamos fazendo parte do Teu corpo glorioso. Nós estamos prestes a Te celebrar. E já começou a festa, meu Senhor. Já começou a festa. Nós só estamos aguardando, meu Pai, com expectativa a Tua volta, ó Deus.